retomando aqui, disse que era rapidinho e voltamos rapidinho. Então, estamos agora com o Marcos Van Basten, que ele é da empresa Converte e vai trazer agora um pouco mais de conhecimento para a gente em como os negócios locais podem vender mais utilizando o Facebook Ads. Então, aproveita a oportunidade, que isso aí vai ser muito útil para você. Boa tarde. Opa, tudo bem? Estão ouvindo? Estão conseguindo entender? Muito prazer, meu nome é Marcos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre isso, porque é um assunto que volta e meia eu já anuncio desde 2015, mais ou menos, e atendo pessoas desde 2016, empresas principalmente, e uma dúvida frequente é como anunciar certo. Eu vejo muita gente começando da forma errada ou queimando verba por conta de detalhes, por não entender as nuances da plataforma, e é por isso que eu estou feliz aqui hoje, oferecer um caminho diferente para os anunciantes maranhenses, principalmente. Beleza? Primeiro eu gostaria de começar a me apresentar. Eu fiz administração na UFMA, sou formado, nasci e criado aqui em São Luís e formei na UFMA. Em 2014, 2015 eu tive um e-commerce, que foi aí minha primeira experiência com anúncios na internet. Comecei com o Google e Facebook ao mesmo tempo. E aí a gente tinha um e-commerce que vendia canecas e camisetas e a gente buscava esses canais para poder vender. E aí que eu comecei a tentar anunciar, porque no começo foi só tentativa mesmo, eu errei bastante, mas foi a partir desses erros que eu consegui entender como fazer certo. Procurei muitos canais, procurei cursos, procurei até os próprios materiais que são disponibilizados pelas duas plataformas, mas principalmente pelo Google. E foi aí que eu consegui descobrir alguns canais para melhorar isso, algumas formas de melhorar isso, melhorar as minhas taxas, os meus CPCs, todas as minhas métricas, que enfim, vocês já devem, quem anunciou já deve ter visto isso. Queria até que vocês participassem agora, quem estiver online aí, e dissesse se já teve alguma experiência, se já tentou anunciar no Instagram, se já tentou anunciar no Facebook, no Google também, para que a gente consiga fazer uma interação legal aqui, beleza? E aí, logo depois, eu, junto com o Otto e com o Galotti, parceiros de longa data, a gente fundou o Conecte Seu Negócio, que tinha como missão mostrar isso para os empreendedores locais. Como fazer, normalmente, abordar o marketing de uma forma correta. Beleza? E aí, em 2018, eu fui para a Vetex, lá em São Paulo, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Fui tocar o time, fiz parte do time de sucesso do cliente, onde eu oferecia consultoria para os lojistas de e-commerce. E lá eu aprendi também bastante como fazer esse tráfego a uma escala muito maior, porque os caras lá realmente trabalham numa escala realmente que não dá para imaginar. Os caras fazem o lucro dessas plataformas aqui no Brasil. E aí, esse ano, a gente fundou a Converte Ads, que é uma empresa que atende, que faz gestão para outras empresas, gestão de tráfego, principalmente. Beleza, para começar a nossa palestra de fato, eu criei uma introdução para comentar algumas coisas que eu acho que é interessante a gente abordar antes de ir de fato para o conteúdo. Só um momento, estou tentando passar. Tá, cara. Beleza, o primeiro ponto é saber o porquê. A gente não vai falar sobre o como. Como vocês vão encontrar na internet, como criar um anúncio, como setar uma campanha. Não é sobre isso esse momento. A gente vai falar sobre o porquê fazer isso. Que eu acho que é até mais importante do que saber o como. O porquê vai te explicar as principais... como estruturar uma campanha de uma forma que tu vai ter um resultado que vai te trazer... benefícios reais, porque muita gente anuncia e não tive resultado, gastei dinheiro e tal, porque não entendeu o porquê. Fez pelo como, e aprendeu a setar uma campanha e foi dessa forma que começou a fazer tráfego. Mas a gente vai mostrar algumas coisas que vão fazer muito mais sentido do que só o simples como. Uma outra questão é um dado interessante, que em 2018 a gente teve 2 bilhões no Brasil de gasto em publicidade na internet, certo? Então, vocês podem ver que o jogo já está sendo jogado de uma forma muito, mas muito profissional. Mas isso não impede de você começar agora, porque 17% do total, isso só representa 17% do total de gasto com publicidade no Brasil. Ou seja, muita gente não investe, mas investe em TV,
investe em rádio, mídias que não sejam efetivas, mas perderam relevância por conta da internet. Hoje as pessoas, o principal canal de mídia, não é mais a TV, não é mais o outdoor, as pessoas em qualquer roda de conversa, ou qualquer lugar, até dentro do shopping, elas estão com a cara no celular. É lá que elas estão olhando, e principalmente o celular, quando você criar uma mídia, pense sempre no mobile, porque é lá que a maior parte das pessoas passam o tempo. Beleza? E uma outra questão que também eu acho que é importante vocês entenderem. Normalmente colocam no mesmo balaio, no mesmo lugar, o Facebook Ads e o Google Ads. E são ferramentas que eu vejo grandes diferenças entre as duas. Apesar de ser ferramentas de anúncios online, o Facebook é muito mais baseado na atenção das pessoas. Você precisa conquistar a atenção das pessoas. E no Google é baseado no interesse. Então você vai anunciar para uma pessoa que já demonstrou um interesse, e até para quem está iniciando, eu não combinei isso com o Edson, juro por Deus, mas eu recomendo começar pelo Google, porque é mais fácil descobrir o interesse das pessoas lá, na rede de pesquisa, na rede de display, no YouTube, enfim, nos vários modos que o Google te oferece. E o Facebook, primeiro, tu tem que conquistar a atenção, para depois descobrir o interesse. Então, são duas fases aí que muita gente se perde. Muita gente vai logo tentar encontrar o interesse e acaba... Porque são muitos dados, são muitas informações. Eu vou mostrar aqui para vocês. O segundo ponto da nossa palestra é sobre segmentação. E é exatamente nesse ponto que você precisa ter muito, muito cuidado. É saber para quem você vai anunciar. Se a gente for relembrar aqui um pouco, a década de 90, onde as marcas dominavam o diálogo, as pessoas não podiam falar, as pessoas só eram receptivas de todos os diálogos que as marcas criavam, a gente via que elas dominavam. Hoje não, as pessoas dominam, os grupos principalmente dominam. E as marcas correm atrás para entender como esses grupos funcionam, para que elas insiram suas mensagens dentro desses grupos. Então, vocês devem entender que mudou totalmente o paradigma. Então, as marcas buscam grupos para inserir as suas mensagens baseadas nesses grupos e na comunicação desses grupos. Beleza? E o mais básico de tudo, os clientes são diferentes entre si. Então, você precisa criar individualmente uma mensagem, precisa pensar, de fato, dessa forma. Precisa entender que as pessoas, elas estão lá, uma massa de pessoas, e você precisa talvez vender para uma ou duas, e não anunciar para todas. Isso vai te fazer economizar uma grana incrível. Tá, você precisa saber, a gente já falou sobre isso, você precisa saber quem é seu público. E aí você deve estar perguntando, tá, como eu vou descobrir qual o meu público? Eu acho que a melhor forma é você traçar personas. Acho que alguns já devem ter ouvido falar sobre personas, já deve ter inclusive traçado algumas personas para os seus negócios, mas aqui também você não vai fugir muito disso. Você precisa traçar para poder maximizar sua verba de publicidade. E aí o Facebook, ele te ajuda com isso, ele te oferece informações já pré-prontas, e esse é o business do Facebook. Na verdade, eles gastam todo aquele dinheiro com desenvolvedores e, enfim, parques tecnológicos para conseguir te oferecer a melhor informação, as melhores informações possíveis das pessoas. E nesse ponto o Facebook é melhor que o Google, ele te oferece essas informações muito melhores, informações demográficas e comportamentais. Primeiro falando das demográficas. O que são essas informações demográficas? Idade, gênero, níveis de escolaridade, cargos, status de relacionamento, localização, tamanho de família. Por exemplo, eu tenho um negócio que eu só quero vender no Renascença. Eu tenho uma hamburgueria e eu só quero vender no Renascença. Você consegue. Você pode inserir os primeiros 5 dígitos do CEP dentro de localização, e aí você consegue anunciar só para o Renascença, que é uma coisa que, enfim, você só conseguia com talvez carro de som na década de 90, ou, enfim, consegue ainda hoje, mas não é tão efetivo quanto o Facebook. E, além disso, você consegue também informações comportamentais. Ele te oferece um nível de detalhe de informações comportamentais que, enfim, você consegue traçar perfis muito bem. Então, ele te oferece de forma macro hábitos de consumo das pessoas. Alimentos, bebidas, moda, compras, entretenimento, esportes, família, relacionamentos, hobbies, negócios, indústrias, saúde, enfim.
E essas são macro categorias. Você vai encontrar subcategorias dentro dessas macro categorias, e aí você consegue um nível de segmentação ainda melhor. Beleza, e aí você deve estar pensando, tá, isso aí vai servir principalmente para o anunciante grande? Não, serve para o pequeno também. E principalmente para o pequeno, que entende o que ele deve traçar dentro dessas personas. A primeira persona que você vai ter vai depender do seu negócio, vai depender do perfil, do que você vende, do produto, enfim. Você precisa pensar em quem pode se beneficiar, principalmente com o seu. Eu vendo principalmente para pessoas de 17 a 22, mulheres, moda, principalmente. Uma moda para pessoas muito jovens. Então você entende quem é seu público. E você não vai perder sua verba ou seu tempo com públicos que não são tão interessantes. Então é importante que você trace essa persona, e ela normalmente é muito baseado nessa terceira, que é a de clientes. Então você só vai ter que colher as informações dos clientes que você já tem, e aí você traça das pessoas que você deseja ter como clientes. Além disso, para negócios locais, é muito interessante traçar um perfil de bairro, porque você já usa, já é bastante qualificado, a pessoa já está perto, já é mais fácil dela comprar de você. Beleza? Então é importante que você consiga ser conhecido, muito conhecido, seja a primeira opção dentro do seu bairro. Eu acho que para negócio local, essa é uma dica muito boa. Clientes, que a gente já falou. E eu deixo como sugestão uma ferramenta que o Facebook oferece gratuitamente, chama Audience. Essa é a cara dela. É uma central de dados, de informações sobre os públicos disponíveis no Facebook. Então você consegue brincar, consegue traçar inúmeros públicos lá, você consegue inserir informações da sua cidade, entender os hábitos, o que elas curtem, de acordo com aquela idade, o que elas estão curtindo, o que elas estão fazendo, o que elas estão falando. Enfim, você consegue entender, de fato, quais são os assuntos que geram algum tipo de interesse com o seu público-alvo. E consegue traçar novos também. Pô, quero tentar um público diferente dessa vez. Quero anunciar para um público que eu nunca anunciei, para ver se tem algum tipo de fit com o meu produto ou serviço. É possível. Uma outra funcionalidade importante da audiência é que você consegue entender quem já curte você. Então, para que eu vou querer isso? Para poder ter um diálogo melhor com quem já segue você. Talvez você tenha uma taxa de interação menor, e entendendo bem o hábito dessas pessoas, você consiga aumentar isso e consiga efetivar isso em conversão, em vendas, enfim. Então fica a dica, vou voltar aqui para que vocês vejam o nome. Essa é a ferramenta, procurem, muito boa, recomendo bastante, para traçar esses públicos baseados em interesse, certo? Tá, o terceiro ponto da nossa palestra é sobre funil, para realmente falar sobre o funil. Como é esse funil? Qual é a cara desse funil? Você fala muito de funil, como eu posso criar esse funil? Ele vai parecer mais ou menos com isso aqui. Ele vai ter mais ou menos essa cara. A gente vai ter 4 fases principais. A gente vai ter a fase de exposição, de consideração, de conversão e de relacionamento. Porque vocês devem saber que o nosso funil não para na venda. Ele tem um novo recomeço a partir da venda. Você deve conseguir ter um relacionamento bom com os clientes. Qual a ferramenta do slide anterior? Deixa eu voltar aqui. Chama Audience Insights. Beleza? E aí você pode, exatamente esse nome, é dentro do Facebook, você vai ter que logar com o seu perfil do Facebook, certo? E aí, muito provavelmente, se você não tiver uma conta business, ele vai pedir para você criar. Mas é um processo simples, se você já tiver uma conta no Facebook, enfim. Beleza, voltando para o funil. A primeira coisa que vocês devem entender, já entendi aqui como é a composição do funil. Eu vou vender para quem eu exponho? Não, você não vende para quem você não conhece. Essa é a primeira coisa. Você começa a dialogar com as pessoas dentro do Facebook. Porque as pessoas não estão no Facebook para comprar coisas. As pessoas estão no Facebook para interagir com o que elas amam. Com os familiares, os amigos, as pessoas que elas admiram, as celebridades, até possivelmente marcas que elas gostam, mas não é para consumir. Então você precisa primeiro conquistar a atenção, sempre atenção, sempre atenção. Por isso que a primeira fase é a exposição. É lá que você vai jogar algum tipo de isca. Você precisa mostrar para a pessoa, e aqui a gente tem uma parte específica para a exposição, você precisa mostrar para as pessoas por que você é diferente, ou por que você merece a atenção delas. Então aqui você tem que, nunca em hipótese nenhuma, venda nessa fase. Evite o máximo possível.
faça do seu conteúdo algo gratuito, gere algum tipo de benefício, se possível, se for esse o caso do seu produto ou serviço. Mas não tente vender nessa fase. Tente mostrar o porquê você é tão bom e porquê você merece a atenção das pessoas. Na segunda fase, a consideração, você consegue essas métricas a partir do próprio Facebook. O Facebook te oferece isso, porque você consegue criar públicos personalizados de pessoas que viram 50% dos seus vídeos ou interagiram com vocês nas redes sociais. Eles criam esses públicos e deixam lá para vocês utilizarem, beleza? E aí vocês pegam esse público e dá para entender que eles estão considerando. Eles ainda não compraram, eles estão parados no seu funil. E aí você precisa fazer com que eles consumam, com que eles avancem no seu funil. E como você pode criar, como você pode quebrar essas barreiras da consideração, quebrar os medos, talvez eles estejam pensando, pô, talvez esse serviço não seja tão bom para mim, ou esse produto não seja tão bom. Então você precisa oferecer uma condição especial que faça essa pessoa avançar no seu funil. Pode ser uma promoção, pode ser uma condição especial, pode ser uma vantagem que ele não estava esperando, enfim, você pode passar as expectativas dele. Então, aqui nessa fase você vai conseguir, você vai ter que pensar de acordo com o seu business, com o seu negócio, o que vai fazer com que essa pessoa avance no seu funil, o que vai forçar, e tudo é teste. Você vai testar uma coisa, pode não funcionar muito bem, você vai testar outra e vai ver que vai ter um resultado melhor, e aí testar outra para compor, enfim. E aí a pessoa avançou, a pessoa já está na fase de conversão, mas ainda não comprou, certo? Avancei demais. Nossa. Tá, a pessoa está na fase de conversão, mas ainda não comprou. O que eu faço aqui para que ela compre, para que ela consuma? Aqui você pode, assim como na consideração, você pode jogar uma isca muito boa para a pessoa poder consumir. Você pode oferecer um tempo extra para ela testar o seu serviço ou produto, sei lá, ou uma devolução em caso de insatisfação. Você pode dar segurança para ele ao consumir esse produto ou serviço. Então aqui você já está com a bola praticamente dentro do gol. Só falta você chutar. Aqui você faz bastante, aqui você pode oferecer bastante os seus produtos ou serviços. Aqui você oferece, de fato, faz de fato as suas ofertas. Beleza? E aí, beleza. A sua persona comprou e aí você quer começar um relacionamento com ela. É muito importante que você pense nisso. Pós-venda. Pós-venda é muito poderoso. Dinheiro de novo é melhor do que dinheiro novo. É mais barato manter um cliente que já foi convertido do que conquistar novos. Então você tem que ter uma base de reconsumo ali. Você tem que alimentar isso. Tem que criar sistemas que oferecem isso aos seus clientes, a pessoas que já compraram com você. Então fica essa dica para você pensar na sua base inteira, 100% da sua base. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso oferecer de especial para essas pessoas? Beleza? E aí, uma outra dica que eu dou é pensar nos 20%. Tem 20% da sua base que merece uma atenção especial, que são as pessoas que mais consomem com você. Então, essas pessoas você deve realmente abraçar. Você deve pensar num programa de fidelidade com essas pessoas. É para essas pessoas que você vai pedir depoimentos, vai pedir indicações, boca a boca. E aí, nesse processo de criação dessa proximidade, você passa de meros clientes para defensores de marca. Aí sim você vai ter defensores de marca. Mas isso antes você tem que criar toda uma infra para que isso aconteça. Isso não acontece do dia para a noite. Você ou tem um produto muito bom, muito superior a um nível global, como a Apple, ou você cria isso a um nível de infraestrutura, de programa de fidelização, enfim. Tá, beleza. E no quarto ponto, a gente vai para as dúvidas frequentes. O que normalmente o pessoal me pergunta, eu quis botar aqui já quase no final, para que a gente possa, talvez seja a dúvida de vocês, a gente possa explorar um pouco isso aí. A primeira é quanto e como gastar a verba. O que eu sempre digo, quanto vai depender de você, quanto você puder. Entendeu? Eu não começaria com menos de R$500 por mês, certo? Eu começaria a testar 20, 15, R$20 por dia, e aí ir avançando a partir disso. Beleza? E o mais importante, como alocar a verba. Essa é mais estratégica. Essa é muito importante. Eu começaria com 50% em públicos semelhantes. Aí você vai me perguntar, o que é um público semelhante? É um público baseado em interesse, aquilo que eu expliquei no começo. É um público que você vai traçar de acordo com o público que você quer conquistar ou que você já tem. Então, são pessoas que, se eu estou vendendo tênis de corrida, pessoas que têm hábito de corrida, enfim, você vai traçar isso dentro do Facebook para
conquistar esse público e vai alocar 50%. É um público gigantesco. Aí você, pô, por que eu não invisto 80%? Porque quem vai trazer o lucro para você no final do mês é o público personalizado. São as listas que você vai inserir no Facebook, de e-mails de clientes que você já tem. São as pessoas que já interagiram com você nas redes sociais. São pessoas que olham os vídeos de vocês mais de 50%, mais de 75%, ou mais de 25%, se for um vídeo longo. Enfim. E aí, dentro desses públicos semelhantes, você vai criar os lookalikes. O que são lookalikes? São públicos parecidos com os públicos personalizados que você já tem. Então, se você tem um público de clientes já feito, já criado dentro do Facebook, um público personalizado de clientes, você cria um público parecido, você pede para o Facebook, Facebook, eu quero um público parecido com esse. Aí ele vai te dar um público, de acordo com o algoritmo dele, vai te dar um público muito parecido com aquele. E quanto mais limpa a lista, ou seja, quanto mais pura, melhor é o público que o Facebook vai te oferecer. Então, se você põe lá uma lista de e-mail de clientes, dos melhores clientes, é melhor do que você pegar e criar um lookalike de pessoas que visualizam vídeo, porque são pessoas mais próximas de você. Então, o Facebook vai te devolver um público semelhante, melhor também. Beleza? Tá. Outra dúvida é que tipo de imagem, vídeo ou copy eu devo usar no meu anúncio. Essa é uma dúvida muito frequente também. E isso eu deixo como dica uma outra ferramenta, que é a biblioteca de anúncios do Facebook. É gratuita também. Você precisa só do seu login e senha do Facebook para poder acessar. E aqui o que você faz? Você pode selecionar uma marca, como eu fiz antes de ontem, botei a Coca-Cola e vi os últimos anúncios que a Coca-Cola fez. Aqui não tem nenhum tipo de conteúdo orgânico, ou conteúdo de feed, ou de stories, enfim. São conteúdos de anúncio, são o histórico de anúncio, inclusive você consegue ver de marcas grandes, pequenas, tudo. Se o seu concorrente já fez um anúncio, está aqui. E aqui você pode ter um parâmetro. Pô, como que um cara grande faz, como que um cara do meu tamanho faz, como que um cara menor do que eu está fazendo. E aqui você consegue criar os seus copies de acordo com o que você vê que dá mais resultado no concorrente, já que você tem uma proximidade, você vai conseguir entender mais ou menos. E você vai ver pelo padrão, como ele te oferece todos os anúncios já feitos pelo concorrente, você consegue ver o que ele está repetindo. Se ele está repetindo, é porque está funcionando. Beleza? Então fica aí a dica como outra ferramenta, a biblioteca de anúncios, que é muito boa também, gratuita, vocês podem fazer um ótimo proveito dessa ferramenta também, assim como a audiência. Beleza? Então, basicamente era isso, foi até mais rápido do que eu esperava. E, antes que eu esqueça, tem um bônus, que é um guia sobre como criar um funil de vendas com Facebook Ads, um guia que eu escrevi. Então, já está aqui em anexo para que vocês baixem. Praticamente, tem muito conteúdo, não tem quase nenhuma imagem, então realmente não é aquele tipo de e-book que só vem imagem e é uma enganação. É realmente muito texto e um método todo detalhado para que vocês possam criar os seus funis. Além disso, eu vou mandar, ele já está aqui em anexo, e eu vou mandar isso por e-mail para vocês. E além disso, tem um segundo bônus, que eu vou pegar e mandar um e-mail para vocês que participaram, para que a gente faça uma sessão de mentoria. Eu vou pegar alguns anunciantes, algumas empresas, e a gente vai abrir o gerenciador para que a gente consiga, de forma bem prática, consiga falar, essa é a fase do funil, você precisa fazer isso, nessa daqui, criar públicos, criar os perfis, enfim, criar tudo, para que a gente consiga, vai durar 1 hora e meia mais ou menos, e eu acho que é um bom bônus aí para a galera. Eu vou fazer isso em grupo, então a gente vai pegar uma empresa e as outras vão assistir para que elas consigam entender como fazer o processo. Já tem uma dúvida aqui. O Facebook Ads é o mesmo Facebook Business? Sim, sim. Tem duas formas de fazer. Você pode entrar no business.facebook.com.br, .com, na verdade, BR do nada. E aí você pega e pode anunciar por lá. Você cria um gerenciador, cria uma conta de anúncio. Eu posso detalhar isso também, eu posso criar um vídeo e mandar para vocês como criar um gerenciador de anúncio, que não é tão fácil, não é tão complexo, mas também não é simples. Para qualquer pessoa conseguir. Muitas pessoas têm dificuldade de criar essa conta. Então eu posso criar um vídeo e mandar para vocês também. E a outra forma é fazer pelo Instagram. Você pode ir direto lá no Instagram, como muita gente faz, e pode criar um anúncio, criar público pelo celular. Mas eu não indico, porque às vezes é muita roleta, muita sorte ali. Não tem muita segmentação. Você não consegue entender
muito bem como o público está respondendo, você não consegue todas as métricas, então eu indico fazer no desktop, no gerenciador, no business. Então, é isso. É isso aí. Isso aí, Rafael. Tem mais alguma dúvida da galera? Mônica Ericeira. Para vender Instagram, é melhor postar fotos ou vídeos mostrando produtos. Sempre melhor vídeo, porque com vídeo você consegue criar um público personalizado, segmentado. Uma curtida, você consegue criar um público de curtidas, mas ele não é tão bom quanto uma pessoa que passou 50% do tempo do vídeo assistindo ali o seu conteúdo. E aí você consegue criar níveis de interesse pelos seus vídeos. Você consegue criar um de 25%, um de 50%. Você pode selecionar vários vídeos, não é só um vídeo. São os vídeos que você publica. Beleza? Então, sempre melhor vídeo. É correto colocar preço nos stories? Não. Eu acho que não. Pelo menos nos clientes que eu atendo, a gente evita fazer esse tipo de oferta para quem não está preparado para receber. Entendeu? Acho que deve ser muito bem pensado. O Instagram, o Facebook, mas principalmente o Instagram, o feed, os stories, eles devem servir como uma vitrine, se você tem um negócio local. Deve ser o lugar onde as pessoas vão para conhecer vocês. É como eles devem achar aquilo bonito. Se tiver só um monte de anúncio e preço, as pessoas não vão curtir muito a sua página e aí vão embora. Vão achar que é só está querendo me vender, não vai me oferecer nada de relevante aqui. Obrigado, Rafael. Mais alguma dúvida? Ocorre do anúncio cair em outro público fora da nossa seleção. Já aconteceu de meu público ser 18 a 30 anos, mas adolescentes e crianças curtirem. Esse público de 18 anos, porque assim, o Facebook não permite que pessoas abaixo de 18 se cadastrem. Elas acabam, como não tem muita fiscalização para isso, menores de 18 cadastram como 18 ou 19. E aí acabam caindo algumas pessoas dessa segmentação indesejada aí. Mas acho que uma boa forma é com as outras... é possível excluir esse público a partir de algumas coisas, tipo ensino médio, bota para excluir ensino médio incompleto, enfim, alguns interesses relacionados a esse público você pode botar lá para excluir, ou simplesmente trabalhar melhor os públicos personalizados e não dar muita atenção para esse público, até porque você vai trabalhar de uma forma muito, muito ampla e muito rápida. Você tem que testar muito público, muito anúncio. Então, eu botaria 19 a idade para já excluir a maior parte dessas pessoas e tentaria trabalhar mais públicos personalizados e lookalike. Pois é, faço sempre no Instagram e vejo que não é bem direcionado o público. Um depoimento aqui da Bárbara. Exatamente isso, Bárbara. Pelo celular você não vai conseguir ter o controle que você tem pelo desktop. Então, acho que, assim, se você quer atingir um nível profissional, quer atingir um nível de realmente ter os resultados vindos a partir do Facebook, do Instagram, dos anúncios, do Google também, que eu indico bastante, você precisa se debruçar sobre isso, precisa estudar, precisa entender as métricas, precisa entender como fazer pelo menos o básico para o teu negócio local, e aí começar a melhorar seus resultados. E aí, mais alguma dúvida? Faça por favor. Só lembrando, para quem quiser, está em anexo aqui o e-book, viu? E eu também vou mandar por e-mail, mas quem já quiser baixar, já está aqui em anexo, para que vocês possam baixar. É verdade que Instagram e Facebook são públicos distintos? Dizem que Instagram é menos varejo. Uma dúvida do Breno. É verdade que Instagram e Facebook são públicos distintos? Olha, eu acho que não, na verdade. Eu acho que, na verdade, são momentos bem parecidos. Assim, rede social como um todo é um momento muito parecido. Porque eu não penso no público de cada rede social, eu penso no momento de compra dele. Eu nunca penso, essa rede social é para isso, o que me interessa é o momento de compra dele. É a atenção que eu preciso conquistar dele para poder ver se ele tem interesse no produto que eu vendo. Então, toda rede social mais ou menos vai te oferecer o mesmo padrão de público, certo? Estão falando muito de TikTok. Eu já parei para ler um pouquinho o manual deles, o primeiro manual, porque ainda não está liberado para todo mundo. E assim, como o Twitter também. Você vai lá para tentar encontrar um momento de compra ideal para o seu produto ou serviço.
do diálogo que eles têm lá dentro da rede, pouco me interessa, assim, realmente falando. Beleza? Uma dúvida da Jussara. Quais ferramentas que podemos usar para não ter que pagar um profissional para fazer a empresa? Então, seria que ferramentas usar para não ter que pagar um profissional para fazer isso para você, alguém que gerencie suas redes. Eu acho que uma ferramenta básica é a própria planilha de Excel. Você consegue ter um nível de controle só dela que você precisa para começar a fazer. O resto é entender como uma ferramenta, o Facebook e o Google funcionam. O resto você consegue fazer com o apoio de um Excel, cara. Então é isso mesmo. Às vezes a gente acaba procurando muita ferramenta, mas na verdade tudo que você precisa está dentro do Facebook e dentro do Google. Não foge muito à regra. Existem pessoas que vendem segredos e tal, mas eu não acredito nisso. Eu acho que você deve... É muito difícil burlar a tecnologia do Google e do Facebook. Então, se aprofunde nelas, principalmente no Facebook, se for esse o caso, e entenda as nuances da ferramenta para que você consiga extrair o melhor resultado possível para o seu negócio. Beleza? É isso?